Lista 4, exercício 11. Uma espira condutora quadrada se move com velocidade constante v a partir de uma região de campo livre para uma região de campo uniforme B, como mostrado. Esboce o gráfico da corrente induzida no circuito em função do tempo durante todo o trajeto, desde antes de entrar no campo até depois sair totalmente dessa região. Em primeiro lugar, o que vai acontecer é que antes da espira entrar no campo, você não tem campo dentro da espira, consequentemente você não tem fluxo, o fluxo é zero o tempo todo, ele não varia, então consequentemente você não tem força eletromotriz, você não tem efeito Faraday. Isso só vai acontecer na hora que a espira começar a entrar dentro da região de campo. Então você tem uma região de campo do item A, você tem uma região de campo para dentro, campo magnético homogêneo, e você tem uma espira que está entrando nessa região. Bom, ela está entrando nessa região, só parte dela que está dentro. Eu vou chamar o pedaço que está dentro dela de x. Certo? Então, dessa forma, o fluxo do campo magnético através dessa espira vai ser o campo vezes a área, que é o comprimento lateral, que eu vou chamar de L, vezes x. Bom, o que vai ser a FEM? A FEM vai ser menos a taxa de variação do fluxo do campo pelo tempo. Dessa forma, a nossa FEM vai ser BL menos BL dx dt, onde o nosso dx dt é positivo, já que o x está aumentando no tempo e tem o seu valor numérico igual à velocidade, que é a velocidade de movimento da espira da esquerda para a direita. Então, dessa forma, nós vamos ter B menos BLV. A FEM é negativa, significa que o fluxo está aumentando. Então, nossa corrente vai ser a nossa corrente induzida, vai ser a nossa FEM pela resistência, isso é, menos BLV sobre R. Eu vou chamar de negativo, não por causa da corrente, mas por causa da FEM. Se a FEM está de tal forma que a FEM negativa significa que o fluxo está aumentando. Ora, se o fluxo está aumentando, significa que o campo induzido vai estar no sentido contrário que o campo externo. Então, o campo induzido vai estar para fora do plano. Se o campo induzido está para fora do plano, significa que a corrente está no sentido anti-horário. Então, dessa forma, eu vou chamar a corrente no sentido anti-horário de negativo. Então, a corrente está no sentido anti-horário e eu chamo ela de negativo, por causa da FEM. Certo? E, claro, se a velocidade é constante, então a corrente é constante. Então, durante todo o período que a espira estiver entrando, nós vamos ter uma corrente constante com este módulo, e eu vou chamar o sentido dela, nesse caso, de negativo. Item B. Vou chamar o item B de a espira totalmente dentro do campo. Então, nós temos a região dentro do campo homogêneo, e a espira totalmente dentro da região de campo, se movendo nessa direção, com velocidade v. Bom, o que significa a espira totalmente lá dentro? Significa que o fluxo do campo magnético através da espira vai ser simplesmente o campo vezes a área da espira. Com detalhe, enquanto a espira estiver se movimentando dentro da região de campo, toda imersa na região do campo, o fluxo vai ter esse valor, quer dizer, o fluxo não varia. Se o fluxo não varia, a taxa de variação do fluxo do campo é zero, significa que a FEM é zero, significa que a corrente induzida é zero. Então, enquanto a espira estiver dentro da região de campo totalmente imersa, dentro da nossa corrente é zero, porque não tem variação de fluxo. Bom, nós vamos chamar de item C quando a espira estiver saindo da região de campo. Saindo da região de campo, nós vamos ter nossa região desta forma, e a nossa espira, somente parte dela dentro da região, se movimentando da esquerda para a direita.
eu novamente vou chamar a região dentro do campo de x e novamente o nosso fluxo vai ser B vezes L vezes x, onde o L é o tamanho lateral da espira. Bem, agora o nosso dφ/dt, a taxa de variação do fluxo no tempo, vai ser BL dx dt, só que agora o nosso dx dt é negativo. Negativo por quê? Porque o nosso x está diminuindo no tempo. O x está diminuindo, então o valor dx dt é negativo e o valor numérico de dx dt é igual à velocidade. Dessa forma, a nossa φ vai ser BLV positiva, já que a φ é menos dφ/dt, como nós já vimos lá em cima. O menos corta com o menos do dx dt, e a nossa φ vai ser positiva, significa que o fluxo está diminuindo. A nossa corrente, então, eu vou chamar de positiva e vai ser BLV sobre R, mesmo valor numérico do item A, só que agora está em sentido oposto. Isso é, como o nosso fluxo está diminuindo, o campo induzido agora é no mesmo sentido que o campo original, isso é, para dentro, significa agora que a nossa corrente está no sentido horário, e eu vou chamar essa corrente de positiva. Dessa forma, o que ele quer é que a gente grafique todo o movimento da espira. Então, graficar a corrente em função do tempo, ela vai estar, enquanto ela estiver dentro da região, quando ela entra na região, a corrente é constante, certo? E do instante em que ela entra, que eu chamo de zero, até o momento que ela fica totalmente dentro da região de campo. No tempo que ela fica totalmente na região de campo, até o momento que ela começa a sair, a minha corrente é zero, e na hora que ele começa a sair, até sair totalmente, a corrente vai ser constante. Então aqui é BLV sobre R, no caso menos, aqui é mais BLV sobre R, e os instantes aqui é o instante que entra até o instante ficar totalmente dentro, né? Que eu vou chamar totalmente dentro. Aqui o tempo que começa a sair, certo? E aqui o instante em que sai totalmente. E aqui é o instante em que ele entra. Ele entra até ficar totalmente dentro, depois começa a sair e fica totalmente fora. Sai totalmente. E a partir daí é zero de novo. É isso.